pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula eu vou falar um pouquinho sobre o diagrama de sequência. O diagrama de sequência é um dos diagramas da UML, da orientação a objeto. Então, geralmente a gente utiliza na engenharia de software para mostrar as sequências das mensagens, como o próprio nome dele diz. Vamos ver quais são os seus componentes. O diagrama de sequência também é conhecido como diagrama de mensagens e ele representa a sequência dos processos, mais especificamente das mensagens entre os objetos. Ele descreve a maneira como grupos de objetos colaboram em algum comportamento ao longo do tempo. Então, existe o que a gente chama de uma linha do tempo. Então, ele é representado dessa forma como que está na imagem. Então, pelo ator, e aí depois tem o primeiro objeto que pode ser considerado como a interface do sistema. Então, alguns autores utilizam o termo tela, outros o termo interface e outros o termo sistema. E aí, o ator dispara essas mensagens que são numeradas sequencialmente, né? Então, por exemplo, ele vai preencher o campo do CNPJ e aí outra mensagem é disparada para um outro objeto, que retorna uma outra mensagem e assim por diante. E assim a gente vai modelando esse diagrama com esta sequência de mensagens. É importante comentar a diferença entre o diagrama de caso de uso e o diagrama de classe. Então, o diagrama de caso de uso, ele envolve a interação do usuário com o sistema, mostrando os requisitos funcionais, ou seja, a funcionalidade do sistema. Então, por exemplo, eu posso pegar uma interface de um sistema e verificar os menus que ela possui e verificar a opção que o usuário pode clicar. E se ele clicando naquela opção, qual é a próxima funcionalidade, vamos assim dizer. O diagrama de sequência mostra mais a sequência de determinada atividade em específico, ou seja, de determinado processo em específico. Então, por exemplo, vamos pensar em um cadastro, né? Então, eu vou realizar ali o cadastro do cliente, depois o login. Então, quais são os passos, quais são as sequências que eu devo realizar para que aquela tarefa possa ser realizada? Então, vamos observar essa imagem. Então, o diagrama de caso de uso envolve essas elipses, né, que representam, então, no verbo no infinitivo as ações, e o diagrama de sequência já muda, olha, a forma de representação. Então, mostra nos retângulos os objetos e o disparo desses métodos, ou seja, dessas mensagens. Os componentes deste diagrama, então, envolvem o ator e também essa linha do tempo, que é esse risco que vai debaixo desse componente. E depois deste componente, tem o retângulo que representa a classe, né, que precisa colocar os dois pontos na frente para representar que a gente está trabalhando com a classe. E a gente chama esse componente de objeto. As mensagens são representadas com esse fluxo, essas setas, que são disparadas do ator para esse objeto, né? Essa seta ela pode verificar no próprio objeto, ela pode disparar um outro método ou uma outra mensagem para um outro objeto e retornar uma informação, e assim por diante. Então, esse é a representação do diagrama de sequência. Bom, então para iniciar um diagrama de sequência, basta a gente determinar qual vai ser o ator que vai interagir. A gente sempre tem que colocar o nome do ator embaixo dele, puxa a linha do tempo e aí a gente inicia já com aquele objeto default, que é a interface, a tela ou o sistema. Tá? Então, em sala de aula eu costumo utilizar a palavrinha interface mesmo, para ficar mais didático. E aí a gente já começa disparando a primeira mensagem e pronto, já iniciamos o nosso diagrama de sequência. Existem algumas regrinhas e alguns detalhes deste diagrama, né? A principal regra é que a setinha ela tem que parar nesse primeiro objeto que é a interface e depois a interface dispara para outras classes ou objetos.
porque senão não faria sentido, né? Não tem como o usuário acessar diretamente o meu banco de dados do sistema ou o meu próprio sistema, né? O meu código-fonte. Então, por isso que essa setinha tem que chegar até a interface, da mesma forma como essa mensagem precisa parar até a interface. Outra regrinha, né, que essas mensagens geralmente são enumeradas e pode-se duplicar o nome desses métodos. Então, por exemplo, o cliente, ele dispara um cadastrar cliente, esse cadastrar cliente é disparado para o objeto cliente, então não tem problema nenhum duplicar esse método. E em algumas ferramentas, quando que o objeto, né, ou o sistema, ele retorna uma mensagem, pode ser que essa setinha venha pontilhada, que é representando a resposta do sistema. Outro detalhe é que a gente pode fazer uma verificação no próprio objeto. A gente coloca entre colchete essa verificação, então se a verificação é verdadeira, se a verificação é falsa, e aí eu dou a sequência nesses métodos. Então, por exemplo, eu vou verificar se a minha senha corresponde exatamente à senha cadastrada, então eu faço uma verificação, ok, está correspondendo, então o usuário é logado com sucesso. Alguns diagramas podem ficar bem extensos e algumas ferramentas também podem rebaixar esse objeto, não deixando na mesma linha. Algumas ferramentas também modelam essa caixa de ativação em cima da linha do tempo. Na modelagem do diagrama de sequência, pode-se utilizar também mais de um ator. Geralmente é um ator inicial, e se é enviado algum documento ou uma outra informação ou um próprio método que é disparado por um outro autor, esse autor fica no final desse diagrama recebendo então essa mensagem ou essa ação. O diagrama de sequência é um diagrama relativamente simples. A gente precisa apenas entender os métodos, né, que são disparados, a sequência desses métodos. Então eu espero que essa aula tenha auxiliado um pouquinho no entendimento básico desse diagrama UML.